Hoje aqui, Raíssa Bittar. Boa tarde, Maurício. Estou muito feliz de estar aqui falando com você. Que isso, bem-vinda. Obrigada. Como você iniciou na música? Quais as suas influências? Vamos lá. Eu estava pensando nisso esses dias, assim. Eu tive oportunidade de aprender muita coisa, de ter aula de música, de ter vários estímulos em relação à arte. E tive tempo de brincar com isso. Então, logo na escola, eu tive aula de teatro, participei do grupo de teatro da escola e fazia musical, e aí tinha dança, tinha canto, e aí ali, quando eu tinha 15 anos, eu já vi e falei, ixi, é isso que eu vou fazer, não tem jeito. Isso em São Paulo? Em São Paulo, eu cresci em São Paulo. E aí, quando eu tinha uns 17 anos, eu decidi fazer intercâmbio e fui para Taiwan, na China. E aí lá eu também dei sorte e caí numa escola onde eu tive aula de dança chinesa, percussão tradicional. Então foi muito legal abrir mais ainda a janelinha, né, para essa área. Quando eu voltei, aí eu fui ver como é que o povo vivia de música. Aí eu fui fazer estágio numa produtora de áudio, de publicidade, que era essa de samba. Era uma produtora do Jair Oliveira e do Simoninha. E aí eles faziam jingles, tal, durante o dia. E na época que eu trabalhei lá, à noite, eles estavam gravando na madrugada o CD do Simoninha. Então eu acompanhei aquilo, aí vi, aí teve um dia que chegou, eu lembro, uma música do Jorge Benjor, em parceria com ele, aí ele foi lá mexer na letra, não sei o quê. Aí eu já fiquei encantada, falei, puxa, eu quero ir para esse lado. E aí comecei a gravar, eu compunha, tocava violão, aí eu comecei a gravar um álbum. Comecei a cantar publicidade também, né? E comecei a gravar meu primeiro álbum, que foi o Voilá, que inclusive você me contou que a música que você ouviu primeiro foi desse álbum, que é Paris. Linda. Fico feliz. Eu fico feliz porque, né, esse álbum eu fiz quando eu tinha 19, faz 10 anos isso. Então é legal saber que a música, independente do tempo, ela vai correndo por aí, né? Pelos ouvidos das pessoas. E é pra isso que eu faço e é pra isso que eu trabalho. Então por isso que eu fico feliz quando você fala que achou bonita essa música. E aí gravei esse primeiro álbum e fui, assim, no estúdio era um campo seguro, que eu sabia que eu tinha amigos músicos, produtores e tal, então ali eu sabia como agir. Aí eu fui descobrindo o desafio do artista independente de sair do estúdio e levar para o palco aquele álbum e sair em circulação, né? Não só em São Paulo, porque às vezes a gente fica nessa bolha que é essa cidade e acha que aqui é o palco do mundo, mas não. Tem muita coisa para fora do Brasil, para fora de São Paulo, né? No interior de São Paulo, né? Tem espaço. Exatamente. Mas fui fazendo turnê pelo Nordeste. Aí gravei o segundo álbum, que foi o Matéria Estelar. Eu tenho 3 álbuns, os 3 estão nas plataformas, né? Aí em todas as plataformas, tem loja também. Mas aí o segundo álbum foi Matéria Estelar e veio um lance mais conceitual do teatro, então cada música era um personagem contando, ou era um objeto contando sua história. Então tem uma lista telefônica desempregada, porque ninguém mais usa a lista telefônica, tem uma pera que ficou meio largada lá na fruteira, um leque, e esses objetos e esse olhar lúdico para as coisas. Cênico, né? Cênico. E aí, esse foi o segundo álbum, eu cheguei a fazer turnê na China, eu voltei para a China por um projeto do governo do Brasil, fui lá, fiz show, fui na embaixada, fiz shows aqui por São Paulo, e aí comecei a gravar o terceiro disco, que é o João, que é esse que eu lancei agora. E para preparar esse álbum eu fiz uma outra turnê, que foi a turnê Silêncio. Eu lancei um single
E fui pro sul, fui pro Planalto Central, que eu nunca tinha ido. Fui para vários lugares que eu nunca tinha ido e agora chegou o disco e agora eu quero ir para mais lugares, quero ir para Mariporã. E como foi assim a composição do álbum, né? Eu tenho uma música do Maurício Pereira que eu gravei no álbum que chama Um Dia Útil. De manhã eu levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Que pra mim é como um mantra da profissão, assim. Que fala justamente o decorrer do dia de um artista e o fato de você lidar com questões internas, pessoais e de ao mesmo tempo ter que estar brilhante num dia comum. E aí eu inventei esse personagem que era o João, que seria um cara que, no fundo, aí mais pra frente eu vim descobrir que o João é o homem velho que existe dentro de mim, assim, é como se fosse uma máscara que às vezes eu visto pra lidar com determinadas situações. E foi muito louco que quando eu pensei nesse lance de máscara, do João, personagem, um amigo estava me contando sobre um problema familiar, inclusive um problema que era discussão política. Sim. Ele se a gente for colocar nas caixas, ele é de direita, o filho de esquerda e os dois agora não estão se falando. E aí ele falou de como aquilo deixava ele triste e ao mesmo tempo de como todo dia ele se via vestindo uma máscara para poder seguir com a vida dele. Então, para mim, o João é um pouco isso, assim, é uma máscara que às vezes eu visto para poder seguir, apesar das dores e das frustrações e tudo mais. Então, o álbum conceitualmente virou essa máscara, esse personagem que, claro, é como eu, no fundo sou eu, tô falando de mim, mas é representado por esse homem velho. E aí as músicas, a seleção e toda a história musical que tem em volta desse rapaz, desse senhor, eu fui escolhendo músicas que mexiam comigo de alguma forma. Então, essa é Um Dia Útil, do Maurício Pereira, tem Jorge da Capadócia, do Jorge Benjor, que pra mim é uma oração. E é engraçado porque eu confesso que eu questiono um pouco a existência de Deus, a existência humana e tudo isso todas essas crenças e tal que nos fazem seguir, mas eu acredito na fé das pessoas. E pra mim essa música é como uma homenagem à fé e o que faz as pessoas seguirem, assim. E aí o disco tem uma onda que começa com o dia a dia desse senhor, passa por paixão, passa por realizações, até chegar na Maior Ambição, que é uma música que fala a maior ambição da canção é ser silêncio. Pra mim, o tempo todo é lidar com esses paradoxos, né? É como você, quando ouve dois veículos de vertentes diferentes políticas, você tá tentando ver quais são os paradoxos que existem ali pra gente poder passar, né? Viver e seguir e interagir com todos esses lados que existem. Você assistiu Dor e Glória? Assisti! Meu, não é muito próximo disso? Não é muito próximo do João? Eu tô falando pra todo mundo. Eu assisti semana passada agora. E o próprio título já é Dor e Glória, um paradoxo no título já. O envelhecer do homem, né? Do ser, né? Na verdade, do ser. E esse lance dele, coisas da vida dele irem aparecendo e ele tendo que lidar com isso e resolver. Bate muito com o João. Bateu muito com o João, eu também senti isso. E fala das imagens, que são lindas as imagens, né? Que são lá do Rodolfo Magalhães. Sim, o Rodolfo Magalhães é um fotógrafo, ele é fotógrafo das divas, eu brinco com ele, porque ele tem um olhar maravilhoso e ele tem uma energia, assim, muito forte. E a gente trabalha juntos desde o meu primeiro álbum, ele também ouviu o primeiro álbum, Voa Lá, e nisso a gente se conheceu, já começou a fazer foto e nunca mais parou. E aí, quando eu tava terminando o disco, eu já falei, Rô, vamos fazer aí
vamos fazer a capa, não sei o que. Aí ele já, vamos, não sei o que. E a gente foi pra cidade dele, em Lorena, pra fotografar. E aí começamos a bolar, assim, eu comecei, eu quero apresentar o João. João é um homem, como é que vai ser? Aí eu tinha pensado em fazer maquiagem de um velho. Aí depois, mas aí a chance de não ficar bom é grande. Então, nisso eu descobri uma bonequeira chamada Diane Baumgartner. E ela tem uma boneca que é uma velha e é realista, assim, perfeita. Quando eu vi aquilo, eu falei, vixe, eu quero um João desse jeito aí. Aí conversa vai, conversa vem, ela me sugeriu uma máscara, que seria algo que daria tempo de fazer para capa. E no final eu achei até mais legal ser uma máscara, justamente por ter a ver com teatro, por ter esse lance da gente vestir máscaras todos os dias. E aí fizemos a máscara. Aí nisso, numa das turnês eu fui pra Chapada dos Veadeiros. Aí aquelas cachoeiras, né? Aí eu falei, gente, isso aqui é natureza. A natureza, ela segue o curso dela independente da nossa existência ou de qualquer outra coisa. E aí eu achei que teria traria uma calma para a estética do João, que tem esse, né, o velho, a máscara, às vezes ela pode ser até assustadora, as pessoas têm medo daquela máscara, porque a velhice assusta, né, a proximidade com a morte, a proximidade com as suas próprias frustrações, né, aquilo que você fez, que você não fez, que você gostaria de ainda fazer. Então eu tentei juntar justamente o peso da velhice com a leveza da natureza e do curso das coisas seguindo. Então, por isso que a gente fez as fotos na cachoeira e no gramado. Por isso também que eu tô nua, pelo fato da reconexão consigo mesmo envolver você se enxergar independente de rótulos, de roupas, de outras máscaras que a gente veste. E o Rodolfo Magalhães é um pintor, ele que escolheu a locação, ele dirige muito bem, ele é uma pessoa muito sensível, então resultou naquele trabalho visual. Não, ficou lindo, resultado maravilhoso. Fico feliz. Parabéns. Obrigada. E aí vamos falar um pouquinho da agenda. Essa semana você está no Jazz B. Sim, vai ter, todo mês eu produzo e idealizo um festival não. Todo mês eu idealizo um sarau de mulheres, onde só mulheres vão no palco. E homens são muito bem-vindos na plateia. E aí eu participo sempre do sarau, então semana que vem, dia 30 de julho, no Jazz B. E depois eu sigo para o Paraná, vou para Curitiba, levar o sarau às minas tudo também, e depois para Ponta Grossa, levar o sarau e fazer um workshop sobre construção de carreira, porque eu tenho uma empresa minha chamada Arte Bitar, que foi uma empresa que eu resolvi criar para dar conta dos meus próprios projetos e abraçar projetos de outros colegas, assim. Então eu fiz direção de clipe do Zé Leônidas, que é um artista, fiz agora a direção de videolibras e direção artística, direção de arte da Luísa Caspari, que é uma cantora, compositora que tem um projeto super legal com acessibilidade, audiodescrição, libras, é bem legal. E assim vou indo, então, e aí vou lá falar sobre isso, trocar figurinha com outros colegas e tal. Então, essa é a agenda. E aí o João, a gente ainda está montando o quebra-cabeça da agenda para o segundo semestre. E voa lá. E voa lá. Vamos voar. Obrigada, Maurício. Valeu. Obrigada, adorei. Na fila do vale, aflitoirie. Doré, repin, sourou.